matérias repletas de erros, de impropriedades, de termos errados que não se utilizam no direito militar, que são utilizados para o civil, e aí quem redige a matéria não tem esse esclarecimento, infelizmente, porque deveria pesquisar um pouco melhor para trazer uma matéria mais correta e evitar confusões, para dizer o mínimo, e injustiças, especialmente com militares e pensionistas militares, quando são diretamente comparados aos civis, o que não deveria acontecer. Eu já vou dar início aqui a uma matéria do Globo e eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo para vocês compararem o que eu estou dizendo com o texto na íntegra da matéria, tá bem? Vamos fazer aqui as honras da casa primeiro. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, que matéria é essa que eu estou falando? Matéria do Globo que diz o seguinte, já tem erro no título, gente. Previdência dos militares, que está na mira do corte de gastos, tem déficit de 49,7 bilhões, entenda. A intenção aqui é esclarecer, mas na verdade muito confunde. Aproveitar aqui e deixar com vocês nosso e-mail, que é o atendimento, @augustoleitãoadvocacia.com.br. Eu estou fora do escritório, obviamente, vocês estão vendo, mas estou trabalhando remoto, estou com o computador aqui e na quarta-feira estarei de volta, tá certo? Então, atendimento, @augustoleitãoadvocacia.com.br e aqui na descrição do vídeo você encontra o meu WhatsApp para conversar conosco diretamente via WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Então, Previdência dos Militares está na mira do corte de gastos e tem déficit de 49,7 bilhões. Primeiro, militar não tem previdência. O militar contribui para a pensão militar e é regido pelo seu sistema de proteção social. Ponto. Segundo, os militares não integram esse chamado déficit da Previdência exatamente porque o militar não tem Previdência. Os militares são suportados pelo Tesouro Nacional, eles são um ônus da União. Isso está em lei, o artigo 53C ou B, se não me engano, do Estatuto dos Militares, inserido pela Lei 13.954, diz que os militares são os proventos dos militares da ativa e da inatividade são um ônus da União, então a União tem que pagar sem contraprestação. E aí aqui, vamos lá, o Ministério da Defesa tem o maior gasto do Ministério da Defesa é com o pessoal, especialmente com aposentadorias e pensões. Militar não tem aposentadoria, militar tem reserva, vai para a inatividade, inicialmente na reserva, e depois que ele não pode ser mais mobilizado, que ele não vai ser chamado para serviço ativo, nem para guerra, nem para nada, ele é reformado, tá? A cada linha tem um erro, quer ver? O principal gasto do Ministério da Defesa é com o pessoal, especialmente com aposentadorias e pensões. Já disse que aposentadorias não existem para militares. Para servidores militares e seus familiares. Militar não é servidor, gente, mas que coisa complicada de entender isso. Por isso a contribuição que a pasta poderia dar ao pacote para as despesas, para o reajuste das despesas previdenciárias, incluindo um polêmico benefício vitalício para filhas solteiras. Opa! Que história é essa que a gente tem benefício de militar para filhas solteiras, gente? A filha do militar é a filha de qualquer condição, não tem benefício nenhum para filha solteira. Isso pode irritar mais ainda quem está escrevendo a matéria, porque a filha não precisa nem ser solteira. E o porquê disso? Porque havia uma preocupação lá de 1960 com as viúvas, com os órfãos, e isso perdurou por um tempo,
E em 2000, quando acabou a pensão para as filhas maiores e capazes, houve a possibilidade dos militares contribuírem com um valor a mais. Não é de graça. Há um valor a ser contribuído de mais 1,5%, além daquilo que o militar já contribui. E o militar contribui sobre tudo o que recebe, não é sobre o teto, não é sobre uma pequena parcela, não tem faixa de isenção, é sobre tudo que entra no contra-cheque do militar. Ele contribui hoje com 10,5%. E a pensionista militar contribui também com 10,5% pelo menos. Muitas com 10,5% mais 1,5%, fecha 12%. Se for outra pensionista que não maior e capaz, e se for uma pensionista maior e capaz, ela vai contribuir com 13,5% sobre tudo. É uma grande contribuição, gente. Isso é distorcido, na maioria das vezes, na mídia. Vamos ver aqui o que mais tem nessa reportagem. Aí diz aqui que por conta disso, os militares trazem um déficit de 49,7 bilhões. Isso aqui talvez acontecesse se os militares integrassem a Previdência, coisa que não acontece. Gente, vocês não fazem ideia de como isso me incomoda. Eu trabalho diariamente com isso e vejo o número de impropriedades, para a gente dizer o mínimo, impropriedades que os grandes veículos cometem. Aí traz cálculos aqui, dizem que gastou tanto, que o relatório do Tribunal de Contas diz isso. Isso aqui são todos cálculos feitos como se o militar fosse um grande devedor de previdência. O militar não integra previdência nenhuma. Financiamento integral pelo Tesouro Nacional. Na visão das Forças Armadas, esse gasto é essencial porque o pagamento dos salários e benefícios ao pessoal da reserva ou reformado faz parte da manutenção das tropas. Sim, ter Força Armada é caro. Ter Força Armada tem custo. Na verdade, tem valor. Porque os militares das Forças Armadas, um país que tem Forças Armadas é um país forte. Um país que não tem Forças Armadas é um país que está sujeito a todo tipo de invasão, a todo tipo de barganha política, porque se o país não aceitar aquilo que o outro país está pedindo, ele é invadido, ele perde território, ele perde alguma vantagem econômica. Então é uma decisão do país. Querer ter Forças Armadas, há um investimento a ser feito. Não quer ter Forças Armadas, tudo bem. Estará sujeito a aqueles países que estarão nas mesmas condições daqueles países que não têm Forças Armadas. É uma opção e tem que ver o que vale mais a pena. Eu tenho meu posicionamento. Temos que ter Forças Armadas, sim. Forças Armadas são importantes, sim. O que mais que diz a reportagem aqui do Globo? Os proventos dos militares e veteranos são financiados integralmente pelo Tesouro Nacional, diz o relatório do Ministério da Defesa, elaborado para subsidiar o projeto da LDO de 2025, frisando que nesse ponto o financiamento ocorre sem a contribuição do militar, sem a contribuição patronal e sem qualquer receita de juros decorrente de capitalização. Sim, é dessa forma que acontece. É um ônus para a União. E aí, até nisso eles entortam e fazem parecer algo ruim. Por isso é comum que as Forças Armadas tenham um regime especial de proteção social em vários países. Só que no Brasil, as regras e condições para os militares seriam discrepantes, muito melhores do que os demais servidores federais. Militar não tem que ser comparado com servidor público federal, gente. Militar é militar. São 7 ou 8 países no mundo que os militares são regidos de forma igual, junto com a Previdência, numa vala comum. Os outros 190 países isso não ocorre. Eu entendo quanto a sociedade civil quer mexer nisso, especialmente na pensão militar das filhas, mas tem que entender qual é a realidade do militar, do Brasil, das pensionistas, antes de sair escrevendo esse tipo de coisa. A pensão vitalícia da filha solteira sobrevive. São 148 mil beneficiários. Que história é essa de filha solteira, gente? A filha do militar é filha de qualquer condição e ela vai receber de forma vitalícia se o militar contribuiu com mais 1,5%. Se ele não contribui com mais 1,5%, vai parar em 21 anos ou em 24 anos se ela for contribuinte, se ela for estudante universitário. E acabou. E que isso acabou lá em 2000, ninguém fala.
Vamos ver aqui. Não, aqui, eles vão tratar disso agora aqui, no meio da matéria. Vamos ver. Um destaque dessas discrepâncias é a pensão vitalícia das filhas solteiras, de militares falecidos. O benefício foi extinto em 2000, mas apenas parcialmente. A extinção valeu apenas para quem ingressou nas Forças Armadas a partir de 2001. Quem entrou antes teve esse direito garantido, entre parênteses, desde que pagasse mais por isso. Ótimo, aqui escreveram certo. Aí depois eles fazem um cálculo aqui, dizendo que, como isso acabou lá em 2000, digamos que o militar não tivesse tido filha nenhuma lá em 2000 e que ele passou a contribuir que ele resolveu manter a contribuição. E ele teve uma filha há pouquíssimo tempo. E essa filha hoje tem 7 anos. Então essa pensão pode vir a durar mais 80 anos. Pode. É um cálculo perverso, né, para mostrar, trazer isso aqui como discrepante, mas isso pode vir a acontecer. Mas não foi de graça, isso foi uma norma de transição para que fosse viabilizada a medida provisória 2215, e houve as contribuições, tanto o 7,5 lá em 2000, que hoje é 10,5, contribuição regular ou ordinária, quanto mais 1,5% para manter esse direito. E aí traz aqui depois outros assuntos, outras matérias que não são diretamente pertinentes. E aí, gente? Entenderam isso? Concordam com isso? Discordam? Comenta aqui o que vocês pensam sobre essas pessoas despreparadas escrevendo matérias sobre militares, pensionistas militares, especialmente pessoas que não conhecem a realidade, a rotina do militar e da família militar. Comenta para mim aqui e eu vou trazer para vocês um vídeo que fala detalhadamente sobre os militares, as pensionistas militares, tudo que os militares pensionistas já abriram mão lá em 2000, tudo que os militares pensionistas já abriram mão em 2019 e o esforço que esses militares já fizeram para a contenção de despesas do país e as diferenças entre o militar e o civil, a ausência de aposentadoria, a ausência de todos esses direitos que eu já falei no início, que infelizmente não são explorados, não são claros. Então eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Eu quero que vocês compartilhem ele ao máximo. E aí eu não quero nem que assistam e deem like, eu quero que vocês compartilhem, porque aí é que isso pode vir a chegar em mais civis, para que se esclareçam, e que isso chegue às autoridades, aos ministros do Poder Executivo e aos deputados e senadores do Poder Legislativo, para que entendam um mínimo dos direitos dos militares antes de sair fazendo qualquer tipo de medida, qualquer tipo de lei equivocada, tá? Então vou fazer esse vídeo e devo compartilhar com vocês o voto do ministro do Tribunal de Contas que trouxe a medida que trouxe as críticas aos gastos de 2023, que foi isso que colocou os militares no centro da discussão sobre gastos, chamando os militares de grandes gastadores. Vou trazer esses 2 vídeos para vocês aqui. Não deixem de assistir e esses, por favor, não deixem de compartilhar. Coloquem em grupos, coloquem no máximo de lugares que vocês souberem, que tiverem acesso, para que isso chegue no civil, chegue nos ministros, chegue nos deputados e chegue nos senadores, tá bom? Nosso e-mail é o atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Você pode só clicar aqui também na descrição do vídeo para conversar conosco diretamente via WhatsApp. Como é que você faz para falar conosco por WhatsApp? Clica na descrição desse vídeo, tem um link aqui para você, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.